Qual tipo de célula geralmente é mais arredondada e irregular na forma? Células animais. Células sanguíneas como os glóbulos brancos e vermelhos têm formas mais arredondadas e irregulares. Os glóbulos vermelhos têm a forma de discos achatados, enquanto os glóbulos brancos podem ser mais variados, parecendo mais irregulares. O que é responsável pela cor verde nas células vegetais? Clorofila. A cor verde nas células vegetais é causada por uma substância chamada clorofila. A clorofila é como tinta verde que ajuda as plantas a fazerem comida através de um processo chamado fotossíntese. É como se as células vegetais tivessem sua própria fábrica de comida, que usa a luz do sol para produzir nutrientes. Então, quando vemos uma planta verde, é porque as células contêm clorofila, que é fundamental para a vida das plantas. Em que tipo de célula você encontraria organelas chamadas mitocôndrias? Tanto em células animais quanto em células vegetais. Você encontraria as mitocôndrias nas células animais. As mitocôndrias são como as usinas de energia das células, ajudando a produzir energia para que a célula funcione corretamente. Então, se pensarmos nas células como pequenas cidades, as mitocôndrias seriam as centrais elétricas que fornecem energia para todas as atividades da cidade, que neste caso, é a célula. Células vegetais também têm mitocôndrias, mas elas são mais comuns e abundantes nas células animais. Qual é a diferença entre locomoção e movimento? Locomoção envolve sair de um lugar, enquanto o movimento é a ação de se mover sem sair do lugar. Locomoção e movimento são conceitos diferentes. Locomoção implica em deslocar-se de um lugar para outro, enquanto o movimento é a ação de se mover, mesmo que permaneça no mesmo lugar. Qual é a sequência correta para os níveis de organização da vida? Átomo, molécula, organela, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Os níveis de organização da vida são uma hierarquia de unidades que compõem os seres vivos. A sequência correta é a seguinte: átomos são as unidades fundamentais da matéria. Eles são compostos por prótons, nêutrons e elétrons. Moléculas são agrupamentos de átomos. Elas são formadas por ligações químicas entre os átomos. Organelas são estruturas que desempenham funções específicas dentro da célula. Elas são encontradas no interior da célula e são delimitadas por membranas. Células são as unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Elas são as menores unidades capazes de realizar todas as funções vitais. Tecidos são conjuntos de células semelhantes que desempenham funções semelhantes. Órgãos são estruturas compostas por tecidos diferentes que trabalham em conjunto para realizar uma função específica. Sistemas são conjuntos de órgãos que trabalham juntos para realizar uma função complexa. Organismos são seres vivos individuais. Eles são formados por um ou mais sistemas e são capazes de sobreviver e se reproduzir. Populações são conjuntos de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma mesma área. Comunidades são conjuntos de populações diferentes que vivem em uma mesma área. Ecossistemas são conjuntos de comunidades e seus ambientes. Biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Os níveis de organização da vida são importantes para entendermos a estrutura e o funcionamento dos seres vivos.
Eles nos permitem compreender como as diferentes partes de um ser vivo trabalham juntas para manter a vida.